Meu nome é Maria das Dores, e aos 60 anos eu descobri o que significa ser mulher. Pode parecer estranho, né? Uma vida inteira para entender isso. Mas deixa eu te contar minha história, que começou muito longe daqui, no Recife, e me trouxe até São Paulo, onde vivi 25 anos de prisão sem grades. Era 1999 quando conheci Osvaldo numa festa de casamento em Olinda. Eu tinha 35 anos, trabalhava numa loja de tecidos e ainda sonhava com o amor. Ele era paulista, estava de passagem a trabalho, todo elegante no seu terno azul marinho. Me cortejou como ninguém nunca tinha feito, flores, jantares, promessas de uma vida melhor em São Paulo. Maria, você merece mais que essa vidinha aqui no Nordeste, ele dizia, segurando minhas mãos com aquela força que eu ainda não sabia ser prenúncio do que estava por vir. Deixei tudo para trás. Minha mãe, Dona Conceição, chorou tanto no aeroporto. Minha filha, São Paulo é longe demais. Como é que eu vou saber se tu tá bem? Prometi que voltaria sempre, que ela podia vir me visitar. Mentiras que eu mesma acreditei. Os primeiros meses foram um conto de fadas. Apartamento bonito na Zona Sul, Osvaldo atencioso, e logo veio a primeira gravidez. Júnior nasceu em 2000, e 2 anos depois, Mariana. Mas foi justamente com a chegada das crianças que a máscara começou a cair. Tu não precisa trabalhar, Maria. Lugar de mãe é em casa, Osvaldo dizia, e no começo achei até romântico. Mas logo percebi que não era proteção, era controle. O telefone foi o primeiro a desaparecer. Conta muito alta, ele mentiu. Depois foi a internet. As crianças não precisam dessa porcaria. Por último, foi meu contato com Pernambuco. Tua mãe só quer te encher a cabeça com bobagem. Tu tem uma família aqui agora. Os anos passaram como um borrão de silêncio. Osvaldo bebia, muito, e quando bebia, eu e as crianças éramos fantasmas na nossa própria casa. Quando estava sóbrio, éramos estorvo. Não havia meio termo. Júnior e Mariana cresceram sem saber o que era ter pai. Tinham um homem que dormia na mesma casa, que gritava quando chegava tarde, que sumia por dias sem explicação. Mas pai? Isso eles nunca tiveram. Eu também não tinha marido. Tinha um carcereiro que me dava mesada para comprar comida, que decidia se eu podia ou não sair de casa, que escolhia até a cor da roupa que eu vestia. 25 anos assim, 25 anos vendo meus filhos crescerem sem a presença dos avós, dos tios, das tradições que eu tanto amava. 25 anos sem notícia de casa, sem saber se minha mãe ainda estava viva. Nas noites em que Osvaldo chegava bêbado e violento, quando eu me trancava no banheiro com os meninos pequenos esperando a tempestade passar, minha mente voava para outro tempo, outro lugar. Roberto. Meu primeiro amor, lá dos meus 17 anos. Filho do seu Antônio, da padaria da esquina em Casa Amarela. Cabelos cacheados,
sorriso que iluminava o quarteirão inteiro. A gente namorou 3 anos, com todo aquele romantismo de juventude, cartinhas, encontros na pracinha, planos de casar e ter uma casinha com quintal. Mas a vida nos separou quando ele conseguiu uma bolsa para estudar engenharia no Rio. Maria, quando eu me formar, volto para te buscar, prometeu na rodoviária, com lágrimas nos olhos. Esperei 2 anos. Depois conheci Osvaldo, e Roberto virou apenas uma lembrança boa guardada no fundo do coração. Durante todos esses anos em São Paulo, especialmente nos momentos mais difíceis, eu me pegava imaginando: será que ele voltou para Recife? Será que se casou? Será que ainda se lembra de mim? Essas lembranças eram meu refúgio, minha prova de que um dia eu soube o que era ser amada de verdade. Foi em 2023 que tudo mudou. Júnior já tinha 23 anos, trabalhava numa oficina mecânica. Mariana, 21, fazia faculdade de enfermagem à noite e trabalhava de dia num consultório médico. Eles tinham crescido, tinham suas próprias vidas, e eu via que era chegada a hora. A gota d'água foi numa noite de terça-feira. Osvaldo chegou em casa completamente embriagado, gritando que a comida estava sem sal, jogou o prato na parede, me chamou de todos os nomes. Quando levantou a mão para me bater, coisa que fazia cada vez mais frequentemente, alguma coisa dentro de mim gritou: chega! No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, liguei para a Delegacia de Defesa da Mulher. Minha voz tremia tanto que a atendente teve que me pedir para repetir tudo, mas tinha que ser assim ou eu seria mais uma vítima de feminicídio por querer a separação. Senhora Maria, a senhora tem algum lugar seguro para ir? Me perguntou a policial. Tenho minha mãe no Recife, mas faz mais de 20 anos que não tenho contato. A delegada Patrícia, uma mulher forte de uns 40 anos, me recebeu pessoalmente. Maria, nós vamos ajudar você. Mas precisa ser tudo muito bem planejado. O plano era simples, mas precisava ser executado à perfeição. Esperaríamos uma sexta-feira, quando Osvaldo sempre saía para beber com os amigos e só voltava no domingo. Eu juntaria o que pudesse de documentos e algumas roupas. A polícia me daria escolta até a rodoviária, e de lá eu seguiria direto para Recife. E se ele descobrir onde estou? A gente entra em contato com a polícia de Pernambuco. Você vai estar protegida. A sexta-feira, 15 de setembro de 2023 foi o dia mais longo da minha vida. Acordei antes do sol, com o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Osvaldo tomou café resmungando, como sempre, nem olhou na minha cara. Vou passar o fim de semana na casa do Carlinhos. Não me enche o saco ligando. Assim que ele saiu, comecei a mexer. Peguei meus documentos, RG, CPF, certidão de casamento, que eu ia precisar para o divórcio, algumas fotos antigas dos meninos. Roupas, só o essencial numa mala pequena. E uma caixinha que eu escondi há anos no guarda-roupa,
com as cartas que Roberto me escrevia quando éramos jovens. Júnior e Mariana chegaram em casa na hora do almoço. Quando contei o plano, eles ficaram em silêncio por uns minutos eternos. Mãe, Mariana falou, com lágrimas nos olhos, a gente só quer que a senhora seja feliz. Se é isso que vai fazer a senhora feliz. E a avó Conceição? Como é que a gente vai saber dela? Expliquei que assim que eu chegasse em Recife e me estabelecesse, eles poderiam ir me visitar. Que agora a vida seria diferente. Às 3 da tarde, uma viatura discreta parou na esquina. Eu abracei meus filhos como se fosse a última vez, peguei minha mala e caminhei em direção à minha liberdade. A viagem de ônibus de São Paulo para Recife foi uma montanha-russa de emoções. Medo, alívio, ansiedade, esperança, tudo misturado no meu peito. 25 anos longe de casa. Será que eu ainda tinha casa para voltar? Quando o ônibus entrou na rodoviária do Recife, às 6 da manhã de domingo, meu coração quase parou. Aquele cheiro de mar misturado com caldo de cana, o sotaque familiar dos vendedores, o calor úmido que grudava na pele, era como se eu tivesse voltado no tempo. Peguei um táxi direto para a Casa Amarela, para o endereço que eu sabia de cor mesmo depois de todos esses anos. A rua estava diferente, mais movimentada, com prédios novos, mas ainda tinha aquela alma de bairro que eu tanto amava. Toquei a campainha do número 45 com as mãos tremendo. Uma mulher de uns 40 anos abriu a porta. Pois não. Desculpa incomodar, eu tô procurando Dona Conceição. Ela ainda mora aqui. A mulher me olhou de cima a baixo, desconfiada. E quem é que quer saber? Eu sou Maria das Dores. A filha dela. O grito que essa mulher deu acordou o quarteirão inteiro. Mãe? Mãe? É Maria. Maria voltou. Minha mãe apareceu na porta usando um roupão florido, os cabelos branquinhos presos num coque. Aos 82 anos, ela ainda tinha aqueles olhos vivos, espertos, que eu lembrava da minha infância. Quando ela me viu, ficou parada uns segundos, como se estivesse vendo um fantasma. Maria. Minha filha, minha filha. Caí nos braços dela e chorei todos os choros que guardei por 25 anos. Ali naquela varanda, com o sol da manhã batendo no nosso rosto, eu renasci. A mulher que tinha aberto a porta era Sandra, minha irmã mais nova, que tinha apenas 15 anos quando eu fui embora. Agora era uma mulher feita, com 2 filhos, morava ali com minha mãe para cuidar dela. Maria, por que tu nunca ligou? A gente pensou que tu tinha morrido. Expliquei tudo. O controle, o isolamento, o medo. Minha mãe ouvia tudo em silêncio, segurando minha mão, acariciando meu rosto. Minha filha, o importante é que tu voltou. Agora tu tá em casa. Nos primeiros dias de volta, cada esquina era uma redescoberta. O Recife tinha mudado muito, shopping centers onde antes eram terrenos vazios, prédios altos na beira-mar,
trânsito caótico. Mas a essência continuava a mesma. As pessoas ainda paravam para conversar na rua, ainda se preocupavam com os vizinhos, ainda faziam aquele cafezinho forte que eu tinha aprendido a estranhar em São Paulo. Minha mãe me contou tudo que eu tinha perdido. Mortes, nascimentos, casamentos, separações. 25 anos de história de família resumidos em algumas tardes na varanda, tomando água de coco e comendo tapioca. Foi numa dessas tardes que ela soltou a bomba. Ah, Maria, tu sabe que Roberto voltou do Rio, né? Deve ter uns 15 anos já. Ele nunca se casou, sabe? Sempre pergunta por ti quando me encontra na feira. Meu coração deu um salto. Roberto, ainda solteiro, ainda se lembrava de mim. Ele mora onde, mãe? Ali mesmo, na casa do pai dele. O velho seu Antônio já morreu, mas Roberto ficou com a padaria. Reformou tudo, agora é uma padaria moderna, mas continua fazendo aquele pão francês que era a paixão do pai. Demorei uma semana para juntar coragem de passar na frente da padaria. Quando finalmente fui, meu coração batia tão forte que achei que todo mundo na rua ia escutar. A padaria realmente estava irreconhecível. Moderna, com ar-condicionado, computador no caixa, mas ainda com aquele cheirinho gostoso de pão quente que me fazia lembrar da adolescência. Estava olhando os doces na vitrine quando ouvi uma voz atrás de mim. Maria. Maria das Dores. Me virei devagar e lá estava ele. 43 anos depois, lá estava Roberto. Os cabelos agora grisalhos, algumas rugas ao redor dos olhos, um pouco mais cheio, mas o sorriso era exatamente o mesmo dos nossos 17 anos. Roberto. Ficamos uns segundos apenas nos olhando, com outros clientes passando ao nosso redor, com a vida acontecendo normalmente, enquanto o nosso mundo parou. Tu voltou, ele disse, e eu ouvi na voz dele a mesma emoção que sentia no meu peito. Voltei. Café. Tu quer tomar um café comigo? Fomos para um café na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo. Lugar que não existia quando éramos jovens, mas que tinha toda a nostalgia que o momento pedia. Falamos por 5 horas seguidas. Eu contei sobre São Paulo, sobre o casamento, sobre os filhos. Ele contou sobre o Rio, sobre a faculdade, sobre como voltou para cuidar do pai doente e nunca mais saiu. Maria, tu sabe por que eu nunca me casei? Por quê? Porque nenhuma mulher conseguiu fazer meu coração bater como tu fazia quando a gente era novo. Eu tentei, juro que tentei. Namorei, noivei uma vez, mas sempre faltava alguma coisa. E eu sabia o que era. Naquela tarde, aos 60 anos de idade, eu descobri o que minha mãe sempre dizia quando eu era menina: minha filha, quando é o amor verdadeiro, a gente sabe. O coração não engana. Os meses que se seguiram foram de um aprendizado que eu nem sabia que precisava ter. Roberto me cortejava com a paciência de quem esperou uma vida inteira.
flores, bilhetinhos, passeios pela cidade, conversas que duravam madrugadas inteiras. Pela primeira vez na vida, eu me senti mulher. Não mãe, não dona de casa, não funcionária, não vítima. Mulher. Com desejos, com sonhos, com direito à felicidade. Roberto me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Me tocava com delicadeza, como se eu fosse de porcelana. Me beijava como se cada beijo fosse o primeiro e o último ao mesmo tempo. Maria, tu sabe como tu é linda, ele dizia, passando as mãos pelo meu rosto. E eu, que há anos não me olhava no espelho com carinho, comecei a me redescobrir. Comecei a cuidar de mim de novo. Cabelo, unhas, roupas novas. Não por vaidade, mas por amor próprio. Por reconhecimento de que eu merecia ser feliz. Nosso relacionamento foi acontecendo naturalmente, como um rio que encontra seu leito. Sem pressa, sem pressão, sem cobrança. Apenas dois corações que se reconheceram depois de 4 décadas separados. A primeira vez que fizemos amor foi numa tarde de domingo, depois de um almoço na casa dele e chovia lá fora, uma dessas chuvas gostosas do Recife, e a gente estava conversando no sofá quando ele segurou minha mão e disse: Maria, eu te amo desde os 17 anos. Nunca parei de te amar. Eu também nunca te esqueci, Roberto. E foi assim, simples, natural, como tinha que ser. Aos 60 anos, descobri o que era fazer amor de verdade. Não o ato mecânico, sem carinho, que eu conhecia. Mas o amor verdadeiro, com entrega, com desejo mútuo, com ternura. Naquela tarde, eu renasci mulher. Entendi que meu corpo não era só um recipiente para gerar filhos e servir um homem. Era meu, era bonito, era capaz de sentir prazer, de dar prazer, de ser amado. 6 meses depois de voltar para Recife, eu estava irreconhecível. Não fisicamente, embora estivesse mesmo mais bonita, mais viva. Mas por dentro, eu era uma pessoa completamente nova. Júnior e Mariana vieram me visitar no Natal. Foi emocionante apresentar Roberto para eles, mostrar minha cidade, minha família, minha nova vida. Eles ficaram impressionados com a transformação. Mãe, a senhora parece outra pessoa, disse Mariana. A senhora tá feliz. Muito feliz, minha filha. Pela primeira vez na vida, muito feliz. Júnior, que sempre foi mais reservado, me puxou para um canto numa noite. Mãe, a gente nunca viu a senhora assim. A senhora merece toda essa felicidade. E o senhor Roberto, ele olha para a senhora como se a senhora fosse uma rainha. É assim que a gente tem que ser olhada, meu filho. É assim que vocês também merecem ser amados. Hoje, um ano depois de ter voltado para casa, posso dizer que minha vida realmente começou aos 60 anos. Moro numa casinha simples em Casa Amarela, a 2 quadras da minha mãe, a 3 quadras da padaria do Roberto.
Acordo todo dia às 6 da manhã para tomar café da manhã com ele antes da padaria abrir. À tarde, ajudo na lanchonete que ele montou no fundo do estabelecimento, faço as melhores tapiocas do bairro, receita da minha mãe. Osvaldo tentou me procurar algumas vezes. Ligações ameaçadoras, mensagens pelos meninos. Mas agora eu tenho uma rede de proteção. A família, Roberto, os vizinhos, até a polícia daqui que conhece minha história. Ele não tem poder sobre mim. Estou processando o divórcio. Vai sair logo, e aí Roberto e eu vamos nos casar na igreja de Casa Amarela, a mesma onde minha mãe se casou, onde eu fui batizada. Às vezes eu me olho no espelho e não acredito na mulher que vejo. Uma mulher de 60 anos que brilha, que sorri, que se sente amada e desejada. Uma mulher que descobriu tardiamente, mas descobriu, o que é ser mulher de verdade. Minha história não é só sobre fuga. É sobre renascimento. É sobre descobrir que nunca é tarde para ser feliz, para ser amada, para descobrir quem a gente realmente é por baixo de todas as cascas que a vida põe na gente. Hoje eu sei o que é ser mulher. Sei o que é ser desejada, amada, respeitada. Sei que meu corpo é meu, que minha vida é minha, que meus sonhos são válidos mesmo aos 60 anos. E sabe o que mais eu descobri? Que o amor verdadeiro espera. Roberto esperou 43 anos por mim. E quando nos reencontramos, foi como se o tempo não tivesse passado. Essa é minha história. A história de Maria das Dores que saiu de Pernambuco menina, viveu 25 anos de prisão em São Paulo, e voltou mulher. Mulher de verdade, finalmente. E se tem alguma mulher aí que tá me ouvindo e se reconhecendo na minha história, eu quero dizer uma coisa: nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar, para ser feliz, para descobrir quem você é de verdade. A vida começa quando a gente decide que merece ser feliz. E eu mereço. Nós todas merecemos.